Olá, boa noite. Hoje estamos aqui para a leitura do último capítulo, capítulo 14 do livro Não Começou com Você. O capítulo 14 fala a linguagem central da cura. E começa assim: se você olhar profundamente a palma da sua mão, verá seus pais e todas as gerações de seus ancestrais. Todos eles estão vivos nesse momento. Cada uma está presente em seu corpo. Você é a continuação de cada uma dessas pessoas. Então, em cada parte da nossa mão, do nosso corpo, toda a nossa ancestralidade, né? Nossas células, no nosso DNA. E aqui no primeiro parágrafo, contém uma promessa. Contém uma promessa. Mas essa promessa não vem de graça, né? Precisa um trabalho interior. E aqui ele faz, né, o autor faz a síntese dos capítulos anteriores e do nosso trabalho interno, do nosso processo diário a partir da leitura do capítulo 14. Então, ele diz assim: neste livro, apresentei uma nova forma de escuta que ilumina os caminhos obscuros do passado. Ao descobrir como decifrar o mapa da linguagem central, podemos identificar o que nos pertence e o que pode ter se originado de um trauma familiar. E aí ele diz: com sua origem revelada, antigos padrões podem ser eliminados para que novos caminhos e novas possibilidades de vida se abram. E aí ele manifesta um desejo, né? E diz: espero que a essa altura você se sinta mais leve ou mais tranquilo ao reavaliar os medos que anotou ao longo do processo. Talvez você tenha adquirido um sentimento maior de pertencimento ou compaixão pelos parentes que encontrou. Talvez eles estejam ao seu lado de uma nova maneira, fazendo-a se sentir amparado, amparada por algo maior do que você mesmo. Talvez sinta o conforto e o apoio deles ao seu redor. E aí eu vou parar e fazer uma pergunta para vocês. Como vocês estão se sentindo? Pois que alguns que nos acompanharam desde a primeira leitura, mas foram os parentes que eu fui encontrando durante essa caminhada, quais os parentes eu fui me reconciliando, quais os sentimentos adotados que eu fui deixando a quem pertencia. Então, rastreie um pouquinho o corpo de vocês podem fazer isso de olho aberto, de olho fechado, e se questione, como é que eu estou me sentindo agora? Como é que eu estou me sentindo agora? Foi
jornada, essa caminhada. E aí ele diz: faça uma pausa para sentir esse apoio, respirando em direção às partes do seu corpo nas quais você o percebe. Esses novos sentimentos habitam seu interior e requerem cuidado e atenção para florescer. Cada respiração consciente. Gente, respiração consciente. Sentindo o ar entrar. De onde o ar vai? Sentindo o ar sair. A quantidade de ar que entra é a mesma quantidade de ar que sai. E não forcem nada. Só vá acompanhando esse movimento do diafragma. Meu diafragma, ele está mais mole, ele se mobiliza para cima e para baixo a cada respiração. Então, a cada respiração consciente, sentimentos de calma e bem-estar podem se espalhar, tornando-se parte de quem você é. Sempre que inspirar, permita que as sensações agradáveis se expandam em seu corpo. Sempre que expirar, permita que qualquer sentimento ou vestígio de medo se dissipe. Façam 3 respirações conscientes. Inspirando e expirando. Deixando que qualquer vestígio de medo, e seja lá de que for, vá se dissipando. Eu chamo assim, vamos fazendo uma amizade com tudo isso que acontece com o nosso corpo, sem rejeitar nada. É assim que eu estou agora. E aí, na página 220, com o título Próximos Passos, Transformação Constante. Ao identificar a sentença central e sua origem, você pode continuar a se desenredar do medo herdado, do medo ou de qualquer outro sentimento. O que antes era um mantra inconsciente, mantendo-o arraigado no sofrimento, agora pode ser um recurso que o liberta, a liberta. Se perceber que os antigos sentimentos estão voltando, realize as etapas a seguir. Então, se eu faço isso, se eu respiro, eu percebo que os sentimentos antigos estão voltando, abra um espaço de gentileza. Eu posso dar outros passos. Não vá começar a dizer, então não resolveu nada. Nós precisamos abrir um espaço de gentileza para conosco. Quantos anos eu passei nessas lealdades? Né? Compreendem o que eu estou falando? Sejam gentis. Eu estou assim. Ok, é assim que eu estou. São os próximos passos. E aqui ele vai dar os próximos passos. Lembram daquela sentença central, que era qual o seu pior medo? O que de pior pode acontecer? Lembra lá que vocês escreveram? Então, ele diz assim, diga sua sentença central em voz alta ou para si mesmo. Vocês lembram qual era a sua sentença central? Quem não lembra, vai lá nos capítulos anteriores. Meu pior medo a pior coisa que pode acontecer comigo é. E quando eu digo isso em voz alta, se permita apenas por um momento que as sensações de medo ou qualquer outra sensação emerjam, para que você possa se familiarizar com elas.
Estas sensações podem ser um sinal de que sua sentença central foi ativada sem o seu conhecimento, porque tem várias camadas. Ao identificá-las, você tem o poder de interromper seu transe. Esse transe, ele fala que muitas vezes no trauma nós estamos com um transe hipnótico inconsciente, né? A gente só vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, fale essa sentença central em voz alta, se dê conta, porque nós só podemos transformar o que nós podemos nominar. Tem essa sensação aqui. Então, a aquisição dessa consciência consiste em 3 passos simples. Primeiro, reconhecer internamente os pensamentos, as imagens e as sensações conhecidas. Então, eu reconheço, tem esse pensamento, essa imagem, essa sensação. Então, eu vou nominando e vou dizendo olá para o pensamento, para as sensações, devagar, com gentileza, sem querer se livrar disso, mas reconhecendo. Então, reconhecer internamente os pensamentos, as imagens e as sensações conhecidas do medo, da angústia, seja lá, meu pior medo. 2, reconhecer que o antigo medo foi ativado quando eu pronuncio em voz alta a sentença central. Então, eu reconheço que o antigo medo foi ativado. E terceiro e último passo, agir para desestabilizar os sentimentos em espiral. E aí ele diz, a atitude escolhida é importante. Ele está dizendo que agora nós podemos, porque quando eu estou no transe, eu estou no inconsciente, mas agora, depois desse trabalho, eu posso escolher a atitude que eu quero tomar. E ele diz, você pode começar dizendo a si mesmo, esses sentimentos não são meus. Apenas os herdei da minha família, ou apenas herdei daquele avô, daquele tio, daquele bisavô, não são meus. São os que nós chamamos de sentimentos adotados ou uma lealdade sistêmica. Às vezes, esse reconhecimento é o suficiente. Às vezes, só reconhecer isso não é meu. Está comigo, mas não começou comigo, não é meu. Então, você pode visualizar o trauma que eu prendia ou um membro da família com o qual você se identificou. Ao fazer isso, lembre-se que esses sentimentos foram enterrados e que os parentes envolvidos agora o confortam e o apoiam. Muitas vezes, na nossa lealdade sistêmica, nós queremos sofrer igual aquele parente, aquele ancestral. E quando nós devolvemos a eles, isso aconteceu lá atrás, esse parente, esse ancestral com que eu estava identificado, eles agora podem servir de conforto e de apoio para mim. Por isso que nós falamos, olha para mim com carinho e me abençoa se eu faço um pouquinho diferente do que o senhor, do que a senhora, do que o senhor biso, do que a senhora vovó, mamãe, papai. Olhem para mim com carinho, me abençoem se eu faço um pouquinho diferente. E se ele diz assim, e se isso ainda não trouxer um conforto, ele dá uma segunda opção, que é bem corporal. Colocar a mão sobre a parte do corpo na qual percebe os antigos sentimentos. Então, quando eu falei isso, eu reconheci, mas eu estou com um sentimento, uma sensação, ou no peito, ou na barriga. Então, coloque a mão sobre a parte do corpo. Eu estou aqui sentindo qual a parte do meu corpo que está mais me chamando a atenção, se é o baixo ventre ou o peito, mas está mais no peito. Então, coloco a minha mão aqui no peito
Percebo os antigos sentimentos e eu começo a respirar profundamente, permitindo que a expiração se prolongue, que a expiração se prolongue dentro de você. Então, eu deixo que o ar entre de uma forma prolongada. E quando eu deixo essa expiração, que essa expiração se prolongue dentro de mim, a expiração já se faz de uma maneira mais natural. E ao fazer isso, pergunto: que novidade eu noto em meu corpo nesse exato momento? Ao direcionar o foco e a respiração para seu corpo e identificar as sensações que o habitam, você, sem ser influenciado por elas, você pode modificar a sua experiência interior. Eu senti que meu peito criou mais espaço e que agora está quentinho. Algum de vocês quer compartilhar? Eu senti que tinham duas, quem eu pude perceber tinha no peito. O meu peito estava meio assim, apertado e tinha uma sensação de um gelinho, assim. Ai, agora tem espaço para respirar e está quentinho. Quem quiser compartilhar algo conosco, fique à vontade, pode abrir o microfone. E se não quiser, também está tudo bem. Mari, a minha sensação veio no meu abdômen, principalmente no meu umbigo. Aí, quando acabou a respiração, me deu aquela vontade de acariciar, sabe? Assim, o meu abdômen, como se estivesse fazendo um carinho. E eu senti um alívio. Eu senti um alívio. Eu gosto muito dessa segunda opção. Eu reconheço, mas está aqui no meu corpo, eu toco no meu corpo. E eu posso sentir isso, e aí eu posso ter, realmente, isso não é meu. Mas quando eu me trato com gentileza, e eu trato com gentileza tudo que está no meu corpo, algo se modifica. E eu faço isso aceitando, como eu disse a vocês, aceitem o que está no corpo de vocês com gentileza. E sempre lembrem, gente, de que eu me identifico. Só dizer não é meu, eu devolvo, mas eu gosto muito, né? Olhem para mim com carinho e me abençoem se eu faço um pouquinho diferente. Porque nós vamos para esse espaço de humildade, de reconhecimento, deixando lá atrás, mas honrando tudo que esse ancestral viveu. E aqui na página 221, ele diz assim, o autor diz, você também pode revisitar as práticas, os exercícios e os rituais no capítulo 10 e pronunciar algumas das sentenças de cura. Lembram das frases de cura que nós fomos identificando? Essa se parece mais comigo, essa aqui eu acho que fica melhor para mim, ficou melhor no meu corpo, né? Retorne às técnicas que os beneficiaram, lembrando-se de que, ao fazê-lo, você pode gerar novas vias neurais, novas conexões, né, em seu cérebro e novas experiências em seu corpo. Quem puder, grife essa partezinha que eu vou ler aqui. É muito importante isso. E ele diz assim, cada vez que pratica a percepção das emoções e das sensações dessas novas experiências, você consolida e aprofunda a cura. Ao seguir esses passos, ameniza a reação do cérebro ao trauma,
e fortalece as partes cerebrais que podem ajudá-lo a se sentir melhor. Com a repetição e a atenção focada, os novos pensamentos, imagens, emoções e sentimentos permanecerão, proporcionando estabilidades nos altos e baixos da vida. Eu vou ler novamente. Cada vez que pratico a percepção das emoções e das sensações dessas novas experiências, você consolida e aprofunda a cura. Ao seguir esses passos, ameniza a reação do cérebro ao trauma. É o que nós chamamos em algumas ferramentas de sensibilizar, tirar a carga emocional daquela experiência. Eu vou tirando aquela carga que me imobilizava tanto. E fortalecendo, né, essas novas partes cerebrais que vão me ajudar a me sentir melhor. E ele continua, com a repetição e a atenção focada, os novos pensamentos, imagens, emoções e sentimentos permanecerão, proporcionando estabilidade nos altos e baixos da vida. Num dos contos do livro Mulheres que Correm com o Lobo, tem uma história uma parte que diz assim: precisamos reconhecer que na vida existem vales e montanhas. Né? Não é assim, existem vales, existem montanhas. Então, vai ter dias que eu estou, né, alto, e tem horas que acontece alguma coisa e eu sinto que eu estou baixando a minha frequência, que tem algo aqui. Então, paro, respiro, me questiono, isso é meu? Esse sentimento é meu? Está conectado a alguém e eu sinto que não é meu? Mas se eu não tiver uma clareza disso, não tem problema. Eu vou para a minha sensação corporal. E coloco a mão onde seja lá que eu sinto desconforto no corpo e eu faço essa respiração consciente. E eu vou ver o que é que acontece. E aí eu posso ir lá para as práticas, para os exercícios do capítulo 10, eu posso proferir as frases de cura, e eu vou criando uma firme intenção, o propósito de fazer novas conexões, porque a neurociência nos diz que agora nós podemos fazer novas conexões. Antigamente se dizia que não, né? Agora a neurociência diz que sim. Então, seja lá o momento que eu estou na vida, eu posso recorrer a esses exercícios. E aqui, cruzando a linha de chegada da linguagem central. Se você realizou os passos descritos neste livro, provavelmente assumiu uma nova perspectiva do seu pior medo. É estar no pico de uma montanha com vista para o vale, por isso que eu trouxe, né? Vales e montanhas, né? É estar no pico de uma montanha com vistas para o vale. À distância, todo o território pode ser pré-custado com uma lente ampla. Lá embaixo estão os medos antigos, os sentimentos avassaladores, as mágoas e os infortúnios da família. Deste novo ponto de vista, todos os fragmentos da história familiar podem ser observados e acolhidos. Ao reunir informações essenciais sobre sua família, você deve ter feito ligações significativas. Agora, entende mais sobre si mesmo e os sentimentos inexplicáveis com os quais vivia. Provavelmente, você constatou que não começou com você. Talvez tenha descoberto que o seu pior medo já não é mais tão assustador.
pois ao seguir suas palavras, você foi conduzido a um novo lugar. Agora, você sabe que sua linguagem secreta do medo não tinha nada a ver com medo. O grande segredo era que um amor imenso esperava para ser desenterrado há muito tempo. É o amor transmitido por aqueles que vieram antes de você. É o amor que consiste na plenitude da vida, sem a repetição de medos e infortúnios do passado. É o amor profundo, é o amor tranquilo. É o amor atemporal que o conecta a tudo e a todos. É a cura mais poderosa. E enquanto eu lia e preparava o estudo de hoje, eu me dei conta de um fato que aconteceu com a minha mãe e um fato que aconteceu com meu pai, que tem a ver com esse meu pior medo, que eu descobri e anotei também, porque eu vou me trabalhando junto com vocês. E ele veio assim, nossa, e veja, cada vez que nós vamos nos trabalhando, e como ele diz aqui, né, ele usou a palavra perscrutando, né? Eu garimpei, veio assim à tona, e eu anotei aqui, eu falei, poxa, como eu sou grata por essa caminhada que eu fiz, que nós começamos em setembro, porque agora eu posso olhar para isso que eu considerava o meu pior medo, né? Dessa sentença central. Agora eu sei que realmente, como ele diz aqui, tem um amor profundo. Um amor profundo ao lado materno e um amor profundo ao lado paterno. E que tem a ver com esse medo. Então, assim, eu estou num momento de muita gratidão, porque ao final daqui eu ainda consegui recolher esse tesouro, né? E nós poderemos finalizar aqui na página 221, mas podemos aqui, no apêndice A e no apêndice B, eu recomendo que vocês visitem esses apêndices, refaçam isso com calma, revejam as gravações e vão refazendo isso para realmente vocês afinarem. O meu pior medo foi esse, mas pode ser que atrás desse, se eu começar a investigar, pode aparecer um outro. Que lê outras lealdades. Então, nós estamos finalizando aqui o capítulo 14, ele é bem pequenininho, que é como eu vou, né? Quais são esses 3 passos que agora que eu já tenho a linguagem central, né? A da sentença central, tem esses 3 passos, que é, vou revisar aqui, vou reler, reconhecer internamente os pensamentos, as imagens e as sensações conhecidas. 2, reconhecer que o antigo medo foi ativado. 3, agir para desestabilizar os sentimentos em espiral. E aí eu posso escolher a atitude que eu vou ter. Ou reconhecer, né, que foi herdado, mas se esse reconhecimento não me trouxer um alívio e ainda continua no corpo, eu vou para a parte 2, que é colocar a mão nesse local e perceber o que é que de novo aconteceu aí. E o convite para revisitar o capítulo 10, os rituais e as frases de cura. Então, nós estamos chegando, né, ao final de 3 meses e 2 semanas, né, de uma caminhada onde nós realmente subimos montanhas, descemos vales e estamos aqui hoje, né? Eu com uma profunda gratidão a todos, que muitos não podem comparecer, mas estão assistindo a gravação. E essa gravação, e com toda a contribuição, porque a presença de cada um foi uma contribuição para que eu continuasse com o propósito de chegarmos com esse livro até o final, com essa caminhada. Não começou com você.
Então, se alguém quiser falar alguma coisa, ou se nós encerramos aqui hoje com muita alegria, com muita gratidão e com uma saudade, né? Porque essa configuração vai se desmanchar, os encontros da terça, né, vão mudar de configuração, talvez em março do ano que vem com outro livro, eu estou com alguns outros projetos que eu estou aí finalizando, mas tem o livro, né, Simetria Oculta do Amor, que nós estamos fazendo paralelo com a turma da formação, da turma 2. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais, é um excelente livro, é do Bert Hellinger, então, podem ir lá no nosso canal e, independente do encontro presencial, vocês podem estar visitando tanto as gravações do Não Começou com Você, como também de Assimetria Oculta do Amor. Então, estamos abertos aqui, se alguém quiser dar um tchauzinho. Eu quero agradecer, Mari, porque por você nos ajudar a atravessar os nossos processos e quanto mais a gente se conecta, acho que em grupo, mais a gente percebe que é melhor, que a gente cresce juntos. Essa queixa central, né, desse livro, quando eu identifiquei, me trouxe uma visão muito clara, muito ampla de toda a minha vida até aqui, até teve um encontro que eu fiz, até falei qual foi a minha queixa central. Então, assim, obrigada pela sua disponibilidade de nos ajudar também. Eu sei que você também cresce, mas a sua disponibilidade faz com que o grupo cresça e se fortaleça. Muito, muito, muito obrigada de coração. Às vezes eu não participei porque às vezes estava viajando, enfim, mas eu tenho 2 aulas para ver e eu vou assistir, já anotei. E muito obrigada. Hoje, isso que você disse dos altos e baixos, nesse final de ano, e final de ano a gente tem essa percepção um pouco mais emotiva, um pouco mais de lembranças. Hoje eu fui fazer a minha árvore de Natal, e aí eu comecei a chorar. Aí eu falei, gente, mas por que eu tô chorando, né? Então, porque vem lembranças da infância. Então, quando você perguntou, né, não precisou responder, mas como eu estava um pouquinho mexida, porque a gente tenta ter uma constância, apesar dos altos e baixos, mas pode ser que tem referências externas, como essa questão de final de ano, que também interfere no nosso dia a dia. E como você diz, acolha, está tudo bem. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E essa coisa de ser gentil com o que está acontecendo, sabe? Eu estou assim, ok. Tem montanhas e vales, altos e baixos, e hoje eu me acolho do jeito que eu estou. Sabe? É um espaço de gentileza comigo. Não adianta gentileza com o outro se eu sou um carrasco comigo. Então, essa coisa de botar a mão aqui, se acolher, né? Eu gosto muito de uma brincadeira que é assim: coloquem a mão direita no ombro esquerdo. Vamos lá. Coloque a mão direita no ombro esquerdo. E a mão esquerda no ombro direito. Eu dou umas tapinhas aqui. Parabéns, nós caminhamos até aqui. É assim, tá tudo bem que você esteja assim. Dá um abraço gostoso. Tá tudo bem que hoje você esteja motivada. É final de ano. Como a gente brinca, tô coisado, tô negociada. Ok, vai lá e se acolhe. Imagina, não é assim que a gente faz com os amigos? Por que não conosco? Por que não? Abram esse espaço de gentileza para cada um. Então, esse é o meu convite. Sejam gentis com vocês. Lembre desse exercício. Olha, parabéns, está tudo bem. Então, está na hora. Muito bem. Antes que Oi, acabe. Gui.
Então, Mari, queria agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, não sei como você dá conta de tudo, todos os projetos, clínica, viagens, né? Viagens para estudo, inclusive. Eu queria agradecer a disponibilidade e dizer que é um privilégio, né? Assim, estudar, com o teu acompanhamento, com a tua iluminação, você de fato faz esse trabalho de guia, né? Dessa pessoa que leva a luz à frente, diante de tantos lugares ainda obscuros, apesar deles estarem muito próximos, assim, né? Muito próximos à nossa percepção, mas a gente às vezes não se dá conta, né? Tipo, num textinho tão curto como esse que foi hoje, eu consegui enxergar tanta coisa linda, tantas anotações que eu fiz aqui para mim. Assim. Então, eu acho que é um resumo desse acompanhamento e do privilégio que é acompanhar você nessa jornada de leitura, de estudo, de reflexão, né? Isso são pontos que nos engrandecem enquanto profissionais, enquanto pessoas. Né? Deixo aqui minha gratidão também. Mari, eu acho que não tem outra palavra, né? Patrícia falou, Marcos falou agora, que não seja gratidão. Gratidão. Eu vim parar aqui no grupo, no sorteio do Instagram, não faltei uma aula, sempre me esforçando, então estou saindo muito saudosa por ser nosso último dia de encontro. E hoje Nessa configuração, viu, moça? Nessa configuração. nessa. Nessa E hoje eu levo assim da leitura do livro, para mim foi reconexão e aconchego, né? E Patrícia, hoje acho que a gente entra num campo, sabe? Porque hoje está muito quente, né? Aqui, né? Em Aracaju. E eu hoje veio a lembrança de minha avó. A gente criança também tinha brotoeja por causa do calor, e ela fazia, eu pegava um pires branco, que tinha que ser o pires branco, umas ervazinhas, fazia uma misturinha e passava na gente. E eu acho que é bem propício, né? Acho que a de Virgínia pausou. Acho que travou mesmo. Olha, Gui, quando você falava, eu reconheço que eu tenho muito amor pelo que eu faço, então eu consigo dar conta de muitos projetos, mas eu gostaria, inclusive, de finalizar hoje com uma frase que, segundo eu sei, é do Fernando Pessoa, e que ela me motiva muito nessa coisa do estar a serviço da vida. E eu sei que cada um de vocês, dentro do que vocês fazem, vocês têm essa frase dentro de vocês. E a frase é essa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, vamos finalizar aqui. Deixa só a Virginia entrar. Ela caiu novamente. Então, nós vamos... Virginia, você caiu, né? De internet fazendo eu passar vergonha. Mas acho que eu disse tudo. Gratidão. E eu vou só repetir uma frase que você caiu, e eu gostaria de repetir essa frase, que ela fique como um mantra na vida de vocês. Então, que faz com que nós possamos seguir em frente, mesmo com cansaço, mesmo com final de ano. É essa frase que dizem que é do Fernando Pessoa, e eu tenho como se fosse, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, agora a gente finaliza. Até breve. Bom Natal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.